Pecadores é o mais novo filme do diretor Ryan Coogler em parceria com o Michael B. Jordan, uma parceria que começou em Fruitvale Station, foi para Pantera Negra, depois Creed e agora em Pecadores a gente tem um filme extraordinário que junta quase tudo que a gente viu o Ryan Coogler executando, só que de maneira bem mais grandiosa. Eu acho que Pecadores eleva a filmografia do Ryan Coogler e a posição dele como diretor para um novo status dentro do que a gente vem vendo em Hollywood, principalmente pela forma como ele consegue conduzir temas extremamente importantes, extremamente relevantes e contextos, subtextos tão ricos em um pacote de blockbuster onde todo mundo consegue digerir, aproveitar e se divertir ao mesmo tempo, o que é algo bem difícil para se fazer, para ser sincero. Essa é uma habilidade do Ryan Coogler que há anos ele vem desenvolvendo e muito do que aconteceu em Pecadores ele disse que deve sim ao Pantera Negra, tanto na parte do filme em si, quanto até nas cenas pós-crédito que ele pega algo que é bem da Marvel e da DC e executa para si mesmo com perfeição. Mas o que é interessante aqui é que ele diz que Pantera Negra foi uma visita às origens dele, né, do povo dele, da comunidade negra dentro da África e toda a pesquisa que foi feita tanto em questão de figurino, em questão de dialeto, em questão de desenvolver aquele mundo, e agora com Pecadores ele retorna para os Estados Unidos, uma comunidade mais próxima dele ali no Mississippi, mas com essa mesma curiosidade, essa mesma questão de pesquisa, e obviamente isso transborda e transparece no filme, que é extremamente rico do começo ao fim, tanto nos temas quanto na sua execução e cada mínimo detalhe em Pecadores. Pecadores então conta com o Michael B. Jordan em um papel duplo como os irmãos Fumaça e Fuligem, que trabalharam em Chicago para alguns gangsters por muito tempo e acabam retornando para sua cidade ali no delta do Mississippi com o sonho de criar uma casa de blues, um lugar para acolher, para ganhar dinheiro, para devolver certo tipo de amor e carinho e respeito à sua própria comunidade. Obviamente tem diversos percalços no meio do caminho e nem tudo é tão simples assim. Quem não viu Pecadores provavelmente vai ficar muito surpreso com a reviravolta, digamos assim, que acontece da metade pra frente do filme, mas eu sinto que a primeira parte, que é um pouco mais lenta e foca em introduzir esses personagens, as conexões entre eles, mostrar pra gente como funciona aquela comunidade ali dentro, quais são as relações dos irmãos com essas pessoas e como eles veem o que tá acontecendo ali, é extremamente importante. E o Ryan Coogler tem esse negócio dentro dele de ter uma direção muito simples, uma direção que deixa o filme respirar, uma direção que sabe distribuir o tempo de tela entre todo mundo sem nunca parecer forçado, e essa construção que ele faz é o que leva o clímax, digamos assim, do filme a ser tão extraordinário. Já na segunda parte de Sinners a gente faz uma curva completamente diferente que vai surpreender quem não viu o trailer, onde a gente é introduzido ao sobrenatural, ao folclórico, através da figura de um vampiro, o Remick, interpretado pelo Jack O'Connell, que aqui não necessariamente é o típico vampiro que está buscando a essência da vida de outras pessoas, mas um vampirismo espiritual e cultural em que ele tenta basicamente se apropriar do que aqueles irmãos estão criando e da música que exala ali dentro. Eu acho que se você já assistiu o filme, tem algumas cenas em específico, vários números musicais, tem 29 deles no caso, se você contar, mas tem uma em específico na casa desse clube de blues que é verdadeiramente transcendental. Eu acho que o Miles Kenton faz um trabalho extraordinário, esse plano sequência do Ryan Coogler é verdadeiramente impressionante, os efeitos especiais, as transições que tem ali de certa forma, é tudo muito, muito bem feito e uma das melhores cenas da minha memória recente aí dentro do cinema, mas essa cena por si só não seria tão impactante se não fosse por todo o contexto que o Ryan Coogler acaba colocando na música, no blues e na importância disso tanto para essa comunidade negra quanto para a história em si. O blues obviamente sempre foi um tipo de música muito associado às pessoas negras e nessa época nos Estados Unidos, no Delta, e por muito tempo antes também, foi associado ao demônio, foi associado a coisas ruins, ao diabo, era mal visto, era uma coisa que as pessoas queriam muita distância. Mas o blues, da forma que ele é introduzido aqui dentro do filme, ele foge de ser só uma forma de expressão, uma forma de arte, mas ele é quase algo mágico, ele transcende tudo, ele conecta as pessoas com os seus
ancestrais, com o seu passado, com o seu futuro, com o seu presente. Ele é um reflexo muito grande da cultura dessas pessoas que estão vivendo ali, e ele tem o poder de transcender o tempo, basicamente, que é algo pelo qual o nosso grande vilão aí, o irlandês Jack O'Connell, está extremamente interessado, porque ele também gostaria de poder se reconectar com os seus ancestrais e com os seus futuros ali familiares através da música, mas ele não consegue. E é aí que Pecadores verdadeiramente começa a ficar ainda mais interessante, porque obviamente é um filme que fala sobre exploração, sobre opressão religiosa, sobre escravidão, sobre apropriação cultural e principalmente como as pessoas que estão fazendo esse vampirismo cultural estão interessadas na arte, mas não nas pessoas que criam essa arte. Estão interessadas em como a música faz essas pessoas se sentirem, mas não por que a música faz eles se sentirem dessa forma. E esse é um filme que vai ali em vários detalhes, como por exemplo o fato de o vampiro ser irlandês, construindo diversos paralelos dentro mesmo do resto do elenco dos personagens, de como cada pessoa se relaciona com essa cultura negra e como cada um deles começa a utilizar aquilo a seu favor, de certa forma. Obviamente o vampiro, que é o grande vilão ali no começo, ele começa a transformar depois outras pessoas, porque elas também começam a ter essa relação de vampirismo com o que os irmãos estão construindo. Mas a primeira delas, que é o Remy, que ele é um cara que também sofreu um tipo de opressão lá na Irlanda, onde a religião foi imposta em cima do povo dele, eles foram invadidos, eles perderam suas terras, eles foram expulsos dali, e ele sente que por ele ter passado por coisas similares ao que essa comunidade negra passou, de não ter sua religião respeitada, sua terra invadida, sua individualidade extinguida, que ele conseguiria ganhar empatia dessas pessoas que estão no clube para poder fazer com que elas confiem o suficiente nele para ele tomar o que elas estão construindo para si mesmas. O que é interessante nesse personagem é que ele não tem muito tempo de tela, mas fica muito claro que ele se perdeu no meio do caminho e ele acaba se tornando aquilo que ele jurou que ele não gostaria de ser, ou ele acaba se tornando o vilão da história do próximo, como assim as pessoas que catequizaram lá a Irlanda na época foram vilões pra ele. E é verdadeiramente trágico. Dá pra você ficar falando de Sinners o tempo todo, de como cada um dos personagens se relaciona, ou como consome, ou como apropria, ou como elucida e valida, elogia toda essa coisa do blues, toda essa construção, todo esse empreendedorismo dos irmãos. E eu acho que é muito interessante você ir olhando pelo prisma de é uma pessoa muito mais velha, é uma pessoa muito mais jovem, é uma pessoa branca que quer pertencimento, é uma pessoa que ainda não conseguiu se libertar, uma pessoa que não fugiu, é uma pessoa que busca escapismo. Tiveram aí várias teorias e paralelos de que Pecadores, na verdade, é que cada uma das pessoas dentro desse filme representa um dos pecados capitais que a gente tem ali, que eu acho que não faz tanto sentido, mas poderia até ser realidade. Eu acho também que é muito importante a gente ver a caracterização dos irmãos, do Fumaça e o Fuligem, com o vermelho e o azul, que também retratam não só as associações que eles tiveram dentro das máfias que eles trabalharam e subsequentemente roubaram ali na italiana e na irlandesa, mas ao mesmo tempo fala sobre o inferno de Dante. Dante e Vigil, cada um usavam uma cor também, um ia lá para poder rever o amor da vida dele, o outro servia como guia, um foi, o outro não conseguiu voltar. Então eu sinto que tem uma riqueza muito grande aqui dentro e um amor, um cuidado do Ryan Coogler, do Michael B. Jordan, gigantesco dentro de Pecadores, que torna, assim, ele um dos filmes mais interessantes dos últimos tempos por conseguir carregar tanto peso e tanta história de uma forma que ainda seja um mega filme de ação, que mistura drama, emoção, comédia, e é um filme extremamente sexy, a música é extraordinária, a trilha sonora provavelmente vai estar no Oscar, eu acho que a cinematografia é verdadeiramente bizarra. Se você tiver chance de assistir em IMAX, assista. Eu acho que até os momentos em que a gente tem as decisões de mudar o aspecto do filme, né, retratam muito bem o que o Ryan Coogler disse em algumas entrevistas sobre a vastidão desse lugar, né, do Mississippi, e o quanto espaço tinha, o quão solitário foi, e vários outros pequenos detalhes que ele vai colocando dentro da trama, como por exemplo, falar de Mount Bayou, onde os irmãos são rejeitados, que era uma comunidade negra que existiu de verdade, que prezava ou se retrata agora, conecta, né, com o tema de excelência negra que ele fala tanto, onde tudo ali era de pessoas negras, os bancos, as instituições, as farmácias, médicos, bancários, dentistas,
tudo era deles, propriedade deles, direito deles de certa forma, e era um lugar que funcionava não só como uma comunidade negra, mas quase como um santuário de preservação cultural, ancestral, histórica, e tem uma significância muito maior porque isso aconteceu e existiu durante um período, como eu disse, onde as pessoas ainda estavam ali sendo escravizadas, as pessoas estavam sendo linchadas, as pessoas basicamente não tinham direito de quase nada e eram constantemente, assim, vilanizadas. E esse era um lugar extremamente especial que o Ryan Coogler fez questão de citar dentro desse filme, o que eu acho muito, muito bonito. Como eu disse, eu acho que Pecadores acaba também tendo várias cenas de ação que são fantásticas, apesar das minhas cenas favoritas serem as musicais. O Michael B. Jordan tá bem no papel, sim. Eu acho que o Miles Canton, que realmente aprendeu a tocar ali o violão, né, pra poder fazer as cenas de blues, tá muito bem. A Wami Usaka tá muito bem. O Delroy Lindo tá verdadeiramente extraordinário, é um ator que sempre esteve bem nos papéis, sempre esteve em Hollywood, sempre mereceu mais reconhecimento do que tem, e eu acho que esse é um bom caminho pra que ele receba essa visibilidade, principalmente com o sucesso de Pecadores. Então, assim, fora tudo isso, o Ryan Coogler ainda encontra bastante tempo para poder falar pra gente sobre os vampiros e respeitar as tradições, como essa lenda, né, esse folclore nasceu ali nos países como a Sérvia, como a Bulgária, principalmente a Romênia. Ele se apega muito a coisas que são tradicionais dessa história, como por exemplo de não poder entrar sem ser convidado, como esse clube pode ser visto também como um lugar sagrado e uma extensão dos irmãos, e a gente tem toda aquela história de que o mal não pode violar a vontade humana, de que o mal só pode entrar quando ele é convidado. São pequenos detalhes que prestam, assim, bastante tributo e respeito às histórias originais, e eu acho que só engrandecem Pecadores, e cada vez que eu penso nesse filme, cada vez que eu converso com alguém sobre esse filme, e alguém me traz mais algum pequeno detalhe, eu fico mais apaixonado pelo que esse filme verdadeiramente é. E por fim, eu acho que quando a gente tá falando de filmes que conversam e que transcendem o meio, a gente tem que começar a colocar Pecadores nisso, porque ele sai do cinema e ele começa a ter impactos reais na vida de outros artistas negros, que é um trabalho que o Ryan Coogler sempre correu atrás, o Michael B. Jordan sempre correu atrás, e a história da negociação desse filme é simplesmente extraordinária. É o fato de que eles sabiam que seria um filme excelente, eles sabiam que eles tinham na mão, e tanto o Michael B. Jordan quanto o Ryan Coogler foram negociar com os estúdios desses filmes, e eles começaram a dizer que eles queriam algumas cláusulas que são quase impossíveis de acontecerem em Hollywood, que são, eles teriam direito ao corte final do filme, ou seja, os estúdios, né, não teriam poder de cortar cenas, alterar cenas, pedir regravações, eles escolheram como o filme ia ser do começo ao fim, sem interferência nenhuma, que não é muito comum. Eles também conseguiram o First Dollar Gross, que é o primeiro dólar ganho, basicamente, onde eles seriam pagos a partir do momento em que o filme entra no cinema, e não tradicionalmente, que é quando o filme já se pagou, eles começam a pagar as pessoas, que é outra cláusula bem difícil de acontecer. E essas cláusulas ficam ainda mais complexas de serem executadas quando você está falando de um filme com um investimento desse tamanho, tá? Então, assim, são conquistas grandiosas, mas a mais interessante de todas elas, que conversa diretamente com essa parte de apropriação cultural, de vampirismo e da cultura negra, e de deter a soberania da sua própria arte, da sua própria subsistência, de certa forma, é que ele conseguiu que os direitos de Pecadores retornassem para ele depois de 25 anos. Se você soubesse o quão raro isso é, eu acho que você ficaria ainda mais impressionado com o que isso significa para ele como diretor, para a comunidade negra que está fazendo filmes em Hollywood, para os artistas negros e para todo mundo. É uma grande vitória que conversa diretamente com o filme, e eu acho que faz muito pelas pessoas, não só que trabalharam nesse filme, mas para quem agora tem vontade de criar outros projetos e tem ele como referência. Isso basicamente quer dizer que daqui 25 anos a Warner não vai ser mais a dona de Pecadores, volta pro Ryan Coogler, ele é o dono, é só dele, ele pode colocar no streaming que ele quiser, tirar do streaming que ele quiser, vender para quem ele quiser. É uma cláusula extremamente rara e que eu acho que conversa demais com os temas desse filme. Agora, apesar de eu ainda achar Pecadores um dos melhores filmes de 2025, eu tenho minhas críticas, eu acho que elas não apequenam ou tiram nada do filme. Eu só verdadeiramente acredito que em certos momentos o Ryan Coogler ele acaba sendo expositivo demais dentro do que ele tá tentando comunicar
nesse filme, e isso me tirou um pouquinho da imersão que eu tinha quando acontece algo num filme e um personagem tem que sentar e me explicar o que tá acontecendo. Eu não sei, eu acho que quebra um pouco a ilusão de que eu tô vendo uma história, entendeu? Porque a sensação que me dá é que ninguém ia parar no meio de algo e me explicar exatamente por que eles estão fazendo aquilo e por que aquilo tá acontecendo e qual que é o tema daquele momento. E isso foi algo que não me permitiu achar que fosse um filme perfeito, mas eu entendo que essa é uma crítica muito particular minha. Quero reforçar, Pecadores está extraordinário, é um dos filmes mais importantes do ano. Assistem a IMAX se você tiver a oportunidade, porque esse é um dos poucos filmes esse ano que vale a pena ir no cinema, vale a pena pagar o ingresso de IMAX, vale a pena conversar com seus amigos, vale a pena estar no debate, vale a pena assistir, vale a pena pela ação, pelo drama, pela parte histórica, por todo o contexto, por todo o debate sociopolítico. Eu acho que é verdadeiramente extraordinário e realmente Pecadores é um dos imperdíveis de 2025.